Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti, Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós. Purifica-nos de toda mácula e salva ao bondoso as nossas almas. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para a leitura, capítulo por capítulo, dos Evangelhos, que trazem os ensinamentos do Senhor Jesus. Então estamos nessa jornada ainda no Evangelho de Marcos, o primeiro dos Evangelhos canônicos. E estamos hoje aqui, vamos contemplar, ler, meditar um pouco naquilo que está registrado no capítulo 10 desse Evangelho. Naturalmente, no capítulo anterior, estávamos no capítulo 9, e o que falávamos no capítulo 9, vamos relembrar. No capítulo 9... tínhamos o extraordinário evento da transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Jesus curando novamente e tendo, aquela questão de indicar para não contar, e enfim. Temos a questão de Jesus anunciando pela segunda vez a sua morte e ressurreição. Temos Jesus falando a respeito da incapacidade dos seus discípulos de compreenderem os aspectos do poder, da responsabilidade, das ambições, dos anseios espirituais verdadeiros. Então eles estavam querendo, liderar, eles estavam querendo ser chefes, e Jesus estava dizendo que o objetivo daquele que deseja ser grande é servir. E também temos que o Senhor falava a respeito do escândalo, falava a respeito daquilo, que é grave de se realizar. E Jesus estava falando a respeito do escandalizar os pequeninos. E aqui eu dizia que normalmente temos essa passagem como uma indicação a respeito do abuso contra crianças, mas que não parece ser isso que Jesus está tratando, ainda que evidentemente o abuso contra crianças seja uma coisa horrenda. Jesus não estava falando das crianças, das pessoas que são ainda crianças, ele estava falando das crianças espirituais, das pessoas extremamente puras, que são como crianças, não é? E ele estava dizendo que aqueles que pela sua má ação profanassem a fé desses puros, escandalizassem eles nesse sentido, fizessem com que esses tivessem tribulações na sua fé, não tribulações na vida, mas tribulações na sua aceitação da fé, em virtude do mau exemplo, esses deveriam se sentir muito mal e deveriam compreender que melhor para eles seria que eles acontecessem coisas terríveis na vida do que isso. Então ele estava falando que se a nossa vida nós temos apegos a esse mundo que nos fazem realizar coisas terríveis, nós devemos abdicar dessas nossas paixões, por mais que elas nos sejam caras. Então dava exemplos assim visualmente fortes, arranca a mão, arranca o olho, arranca o pé, querendo dizer, se tal envolvimento seu com as coisas desse mundo faz com que você se afaste da vida eterna, rompe, ainda que seja doloroso, com aquilo que você ama nesse mundo. Não é? Então esse dito é muito, muito significativo, Então é um ponto fundamental. Importa dramaticamente viver de um modo santo, e importa dramaticamente não atrapalhar a vida dos outros, a vida espiritual dos outros.
essas coisas geralmente não são muito disseminadas, né, por quem fala a respeito de evangelho assim, de um modo muito superficial. Na construção do Jesus deputado do PSOL, não tem esses elementos. Porque parece que Jesus veio aqui para estabelecer a reforma agrária, ele veio estabelecer, né, um projeto habitacional, coisas desse tipo, lei trabalhista. Não é isso. Ele veio indicar algo sobre a vida da alma, não é? Aqueles que vão querer o Jesus operário, essas besteiradas, essas palhaçadas. E consideram que no discurso de Jesus não há nada a respeito de uma luta para confrontar as próprias paixões. Parece que isso não existe. E isso existe. Definitivamente existe. Então, arrancar o olho, o próprio, a própria mão, o próprio pé, significa dizer você precisa lutar contra aquilo que faz você mundano. Isso é Jesus de Nazaré, segundo os evangelhos. Claro que a gente pode querer imaginar um outro Jesus que não tenha nada a ver com os evangelhos. A gente pode criar tudo nessa vida. Mas o Jesus que nós conhecemos é um só. É o Jesus dos evangelhos. E esse, ele diz coisas assim. Dramaticamente vigorosas assim. Então, que possamos ter ouvidos de ouvir. Hoje, então, vamos ao capítulo 10. O que vamos ler no capítulo 10? Quais são, assim, os tópicos? Novamente, como eu digo, estou fazendo uso aqui desta versão, desta tradução. Bíblia Novo Testamento, 4 Evangelhos, tradução de Frederico Lourenço. Não vai existir nada aqui que seja excepcionalmente diferente. Algumas particulares notas de tradução são diferentes, mas os evangelhos são todos eles muito das traduções legítimas, né? Então, se você tiver aí, né, o João Almeida, Figueiredo, né, King James, vai ser tudo muito parecido, tá? Tudo essencialmente a mesma coisa. Outro dia um amigo me trouxe um registro de um evangelho evangelho passado, qual Jesus falava a respeito de que as pessoas queriam saber quem ele era, né? E diziam, Elias e João Batista. E na versão que esse rapaz me trouxe era completamente cortado. E aí eu disse para ele, não, essa versão não é autêntica. Pode comparar com todas as outras que você pegar aí, você vai ver que o que está sendo mostrado para você é uma adulteração. Então a gente pode ter isso também. Mas é muito fácil, né, encontrar as boas traduções. No caso do Evangelho, não tem grande problema. Tá bom? Então vamos lá. O que vamos ter hoje? Jesus fala sobre o divórcio. Jesus e as crianças. O homem rico. A dificuldade de os ricos entrarem no reino de Deus. O desprendimento. O terceiro anúncio da paixão. Jesus cura um cego em Jericó. Realmente, sempre temas muito importantes e que nós vamos todos ter alguma memória. E o importante aqui é tentar aprofundar o que diz esse texto sagrado. Muito bem. Levantando-se dali, né, Jesus e os seus discípulos estavam, eu acredito que em Cafarnaum. Levantando-se dali, Jesus vai para a região da Judéia, para além do Jordão. As multidões agrupam-se de novo em volta dele, e como era seu costume, de novo as ensinava. Ou seja, ele tinha contato com essas multidões, e qual era a tarefa dele? Não era fazer uma fila e falar assim, pergunta quem tem fome, pergunta quem está com o joelho estrupiado, pergunta quem está com endemoniado e tal, vamos fazer aqui uma triagem, e aí a gente vai organizando aqui, que isso aqui é tipo um SUS espiritual. Não era isso. Não era isso. O que ele fazia com essas multidões, ele ensinava.
É que no meio do ensino aparecia sempre alguém com as suas mazelas materiais e ele tinha compaixão deles. Mas o fundo da sua missão é ensinar. Sobre o que ensina, hein? É sobre o quê? É sobre uma ordem social? É sobre uma regra? É sobre um tipo de liturgia? É o uso do paramento, do turíbulo? É sobre aposentadoria? Não, é sobre Deus. O amor a Deus. O Pai. A alma de cada um. Muito bem. Aproximando-se uns fariseus, perguntaram-lhe se era permitido ao marido divorciar-se da mulher, pondo-o à prova. E ele, respondendo, disse-lhes: O que vos ordenou Moisés? Eles, por seu lado, disseram: Moisés mandou o marido escrever um documento de repúdio e divorciar-se da mulher. Jesus disse-lhes: Devido à dureza dos vossos corações, é que ele vos escreveu esse preceito. Mas desde o princípio da criação, macho e fêmea o fez. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e será unido à mulher, e serão os dois uma só carne. De tal forma que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Depois comentamos. De volta a casa, de novo, os discípulos o interrogaram acerca disso. E ele diz-lhe: Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher, tendo divorciado-se do seu marido, casar-se com outro, comete adultério. Fim da questão aqui. Vamos comentar este tópico tão significativo para nossas vidas ordinárias, digivas aqui, atadas ao mundo, que nos casamos e nos divorciamos e tantas outras coisas relacionadas a isso. Aqueles fariseus que eram eruditos da lei, eram um partido de pessoas extremamente observantes, dominantes do conceito da lei religiosa, que se aproximavam de Jesus e queriam questioná-lo para ver se ele ia contra o sentido da lei e o sentido do entendimento dos eruditos. Então perguntaram a ele: o que diz você, segundo essa sua iluminação, segundo essa sua visão, a respeito do divórcio? E Jesus disse: mas o que Moisés esclareceu para vocês? O que Moisés deu a vocês como lei? Então eles disseram: Moisés nos disse que o marido pode dar uma carta e repudiar a mulher, falar assim: ó, não quero mais você, você não é mais minha mulher, eu quero que você vá embora, eu posso me casar de novo. E o que Jesus respondeu? Respondeu para eles que a lei de Moisés, a lei mosaica, era consequência do estado deplorável, endurecido das almas daqueles submetidos à lei. Ou seja, era uma lei feita para pessoas brutas. Mas então ele diz: contudo, antes da lei de Moisés, lá no Gênesis, você vai ter o quê? Que Deus estabelece entre homem e mulher uma unidade fundamental que diz que ambos são de dignidade comum. O que ele está querendo dizer com isso? Que homem e mulher formam o gênero humano e que homem e mulher não podem ter então uma relação em que o homem é superior à mulher, que o homem é mais que a mulher, que o homem tem um direito que a mulher não tem. Então o homem, no contexto da lei mosaica, tinha o direito de dar carta de divórcio à mulher. Já a mulher não tinha. Embora em outro evangelho, eu acho que no evangelho de Mateus ou de Lucas, eu não tenho certeza agora, a palavra do texto diz: homem e mulher não podem dar. Só que isso é certamente uma influência do próprio contexto romano no qual este outro evangelho foi concebido. Porque no direito dos judeus não existia a possibilidade da mulher repudiar o marido. Era só o marido que poderia divorciar-se da mulher. Então Jesus, entendendo que esta lei desconfigurava a unidade de dignidade entre o masculino e o feminino e o homem e a mulher, já que a mulher não podia fazer o mesmo,
ele diz: fazem isso desconsiderando a lei divina. Então, nesse sentido, a partir do divórcio, quem se casa de novo está em adultério. Por quê? Porque o contexto ali era esse profundo desequilíbrio entre homem e mulher. Em outro evangelho, nos evangelhos posteriores, Jesus vai dizer: a não ser em caso de porneia, a não ser em caso de adultério, a não ser em caso, né, de uma vilipendiação. Aqui, vamos ler de novo, que talvez eu tenha me equivocado e nesse também tenha tido isso, mas eu acho que não. É devido à dureza do vosso coração que ele vos escreveu esse preceito, mas desde o princípio. Tá bom. De tal forma que já não são dois mais uma carne, portanto o que Deus uniu não separe. O que Deus uniu e separe não é o casamento. Porque o casamento ele não é estabelecido exatamente como um ritual religioso nesse contexto aqui. O casamento era civil. Mas o que é que Deus uniu aqui? A condição igual das almas de homem e mulher. De modo que o homem não pode ser superior à mulher. Então, quando os discípulos perguntaram isso para Jesus, porque os discípulos ficavam preocupados com essas coisas, né? Porque eles também estavam doutrinados e criados em uma situação que a mulher era inferior ao homem. Então disse Jesus: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher, tendo se divorciado de seu marido, casar com outro, comete adultério. Aqui mesmo, não é em outro evangelho, aqui mesmo. A ideia de que a mulher pudesse se divorciar do seu marido não existe na lógica da lei judaica. Então o que se compreende? Que esse evangelho de Marcos aqui, todos, né, aquela velha especulação, quem é o Marcos? Será que Marcos era um discípulo judeu romano, judeu pertencente à comunidade de Roma, discípulo de Pedro, que concebeu então essas memórias, esses registros, também influenciado pela própria lógica romana? E um conceito romano de direito na qual a mulher poderia ter direito ao divórcio? Será que isso faz algum sentido? O fato é que não há sentido aqui considerar no tempo de Jesus que a mulher tivesse o direito ao divórcio. Não tinha. Então o ponto aqui é que é um privilégio do homem esta carta de repúdio que a mulher não tinha. Então, o que Jesus está se referindo aqui não é um ritual sagrado do casamento, mas sim a unidade da alma. Então, a maneira como os judeus faziam era assim, vamos entender. O sujeito é casado, ele tem uma mulher, ela começou a não parir mais. Ele quer se divorciar dela para ele ter uma outra mulher para ter mais filhos. A mulher dele não é tão bonita quanto uma outra, então ele quer se divorciar dela, repudiá-la e casar com outra. A mulher dele não tem um pai tão abastado, ele encontrou um outro sujeito lá que é um grande comerciante, tem uma filha para se casar, então ele quer, né, divorciar-se da mulher dele para ter um casamento que é uma união comercial melhor. Ou em caso mais ordinário, mais assim, mais, né, banal, ele passou a ter atração por uma outra mulher, gosta de uma outra mulher, se namorou por outra mulher, vai dar um descarte na antiga. Só que a mulher não tinha o direito de fazer esses trâmites. Então aqui está o ponto. Onde se concilia com a ideia de que homem e mulher são, né, as duas partes de uma mesma gema. Então esse tipo de concepção, ele não é sobre a sociedade, sobre o casamento, sobre coisas assim. É sobre a dignidade da alma. E por qual razão é absurdo que os homens se coloquem sobre as mulheres a ponto de tê-las como inferiores e negociar essas coisas as descartando no seu direito. Esse tipo de interpretação, ele não é muito considerado por aquelas pessoas que têm uma visão assim mais conservadora, que estão querendo dizer assim, não, olha, Jesus impôs a impossibilidade do divórcio. O catolicismo romano, por exemplo, não permite o divórcio, né? A Igreja Ortodoxa permite o divórcio em casos de adultério, em casos de outras tantas coisas. Que considera, né, que na vida das pessoas, às vezes há casos, né, digamos que um dos cônjuges cometeu um crime horroroso contra os filhos, né, contra o próprio cônjuge, né, coisas assim. Façam coisas do arco da velha, assim.
É claro que todos entendem que aquela união não pode continuar. Não é verdade? Então, na Igreja Ortodoxa é possível que a parte ofendida busque um divórcio. Seja o homem ou a mulher. Na Igreja Católica não pode existir, porque o sacramento é sagrado e Jesus disse não pode ter divórcio. Só que o contexto do divórcio aqui era numa sociedade que o homem era meio dono da mulher. Então será que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não é verdade? Então, mas não podemos contextualizar assim, porque nós estaríamos contextualizando as palavras do Senhor. E claro que nós devemos contextualizar. Há coisas que são sobre o eterno e há coisas que são evidentemente sobre o temporal. Moisés realizou este estatuto em virtude da dureza dos vossos corações. Se os corações já não são mais tão duros, precisamos aplicar o quê? Uma outra lei. Não é evidente isso? Jesus está fazendo aqui o quê? Uma consideração de que a lei é em si tosca, mas é tosca em virtude da necessidade. Aplicando aqui no concreto desse ensinamento de que as regras são adequadas a certos povos, a certas realidades, ou não. Existe uma outra forma de ler isso aqui, meu querido amigo católico? Se Jesus mesmo está dizendo que Moisés, ele não está questionando a lei de Moisés, ok? Ele está dizendo, a lei diz isso. Só que ela diz isso porque considerava o coração endurecido de vocês. Então o que você sugere? Que o coração continue endurecido? Mas não é exatamente o contrário que Jesus está dizendo? Que a lei precisa ser considerada sobre um elemento mais elevado do coração? É lógico, né? É evidente. É evidente que sim. Então é claro que o divórcio banal, cretino, das pessoas que me cansei, não estamos mais, não está mais brilhando o nosso... É claro que essa besteira não faz nenhum sentido. Mas porque é uma seriedade, que você se colocou perante Deus a partir de uma igreja, de um templo, de uma escritura, e disse, queremos unir nossas vidas neste elo sagrado, e depois de um tempo, por causa de uma banalidade, as pessoas se separem. É claro que isso não faz o menor sentido, sob uma condição pastoral da vida, mas isso não é o que trata aqui o Evangelho. É sobre o desrespeito profundo, pautado em um direito legal, que no caso era o direito dos homens de... Que veja, o fariseu diz... Moisés mandou o marido escrever um documento em repúdio e divorciar-se da mulher. Está subentendido que é o marido e divorciar-se da mulher. Não é o contrário, não é tanto faz. Esse ajeito é já uma conformação da escritura do Evangelho para uma possibilidade diferente. Querendo caracterizar aqui que em qualquer caso, mas não é qualquer caso, era naquele caso específico. Aquela situação específica não se repete hoje do século XXI. Não se repete hoje. Você não tem aqui no século XXI, nas sociedades ocidentais ou menos, a ideia de que o homem tem o direito de se divorciar da mulher se ele quiser e a mulher não tem o direito de se divorciar do homem. Nas sociedades liberais, democráticas do mundo ocidental, isso não existe. Então o contexto aqui precisa ser aplicado ao que isso aqui quer dizer. Não é? Muito bem. Apresentaram-lhes uma criança para que ele as tocasse, mas os discípulos repreenderam aqueles que as tinham trazido. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim as crianças e não as afasteis, pois delas e de pessoas como elas é o reino de Deus. Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, abençoou-a as crianças, impondo-lhe as mãos. Qual é o ponto aqui? As criancinhas vieram para ver o Senhor, os discípulos falaram assim, sai daqui, criançada, vai perturbar outro, não sei o quê, não vem aqui encher o saco do Senhor que está aqui. E Jesus, olhando aquilo, falou assim, não é para fazer nada disso. É para deixar que elas venham, porque elas estão próximas de mim pelo seu espírito puro,
assim como as pessoas adultas que são, no seu espírito, como crianças. Sri Ramakrishna dizia, não tem isso de matar o ego. Ouviu, adepto do impersonalismo do Advaita Vedanta? Não tem essa besteira. O seu problema não é o eu. O problema é o eu imaturo, aquele que diz meu, aquele que tem possessividade. O eu de uma criança de 5 anos, atentem para esse paradoxo, é o eu maduro. Aquela pessoa que tem um eu maduro, o eu do devoto, o eu do servo de Deus, é tão sem maldade quanto uma criança de 5 anos. Quanto? Não é que ele saia, né, de casa e vá brincar no parquinho como uma criança de 5 anos. Não é isso. É em relação ao senso de posse, ao senso de luxúria, ao senso de ganância. As crianças não têm isso. As criancinhas são livres de luxúria e ganância na sua natureza. Então, o adulto que for como uma criança, ele está apto para o reino. É apenas esse. Por isso que a lógica que temos, por exemplo, no cristianismo, né? Eu cumpro os meus deveres religiosos e vivo uma vida ordinariamente normal, tá tudo ok comigo. Não, a exigência no ensino de Jesus, desculpe aí, inclusive progressistas, é extremamente exigente, porque o ensino de Jesus é extremamente exigente. É para que tenha o espírito puro como de uma criança. Apenas esses. Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então, assim, é diferente, né? Daquele que diz assim, não importa muita coisa. Basta que você seja legalzão. Papa Francisco, por exemplo, dizia isso, né? Veio um menininho e falava assim, meu pai era ateu, será que é? Não, tá tudo bem, o seu pai era legal, o seu pai era uma boa pessoa, então tá tudo certo. Não é exatamente isso que Jesus diz. O que Jesus diz é que precisa ser puro, infantil, como uma criança. De modo geral, as pessoas que são ateístas, elas não são puras e infantis assim, porque elas têm uma profunda inveja, inclusive, do conceito de Deus, um profundo amargor com a ideia de ter alguém supremo. Não podem aceitar isso. Elas ridicularizam os crentes. Elas ridicularizam Jesus. Elas ridicularizam os santos e a santidade. Então elas muito provavelmente não têm um espírito como das crianças de 5 anos. Provavelmente não. Porque a própria postura inflexível em relação à possibilidade de Deus e da alma demonstra um tipo de personalidade que não é como das doces crianças de 5 anos. Mas isso é antipático de falar em uma sociedade cada vez mais secular. Você precisa dizer que basta você ser legalzão que você está dentro da ordem. Mas por que essas pessoas querem ser salvas se elas nem acreditam nisso? Que sentido há de mentir para essas pessoas e falar esse tipo de coisa? Porque assim você se mantém num estatuto prestigiado da sociedade. As pessoas na Globo News, elas gostam muito do Papa Francisco, por exemplo. Você já viu que engraçado? As pessoas que desprezam o conceito de Deus amam o Papa Francisco. Não há um certo elemento engraçado que quando você vê as pessoas que são naturalmente, completamente desanimadas em relação ao divino, tenham em relação a uma pessoa que representa, por definição, a ideia da existência do divino e da autoridade do divino, que o Papa é isso, né? Ele é o sucessor de Pedro, do discípulo de Cristo. Na tradição católica é isso que se acredita? Por qual razão alguém, então, que exerce esse cargo é super respeitado? Porque essas pessoas seculares acreditam que ele está num papel de desconsiderar essa besteira aí de fé. É apenas um adorno para falar sobre questões importantes, como o social, como a desigualdade, como a falta de respeito às minorias, sobretudo os homossexuais e coisas do tipo.
Então, a proposição do Evangelho, ela está falando sim sobre bondade, ela está falando sim sobre misericórdia, ela está falando sobre sim não julgar os outros, ela está falando sobre você não cuidar da vida dos outros, da vida sexual dos outros. Não existe isso no Evangelho. De fato não existe. De fato existe você ter misericórdia por aquele que sofre, definitivamente. Mas o âmago da mensagem do Evangelho é sobre uma transformação do coração para que você seja uma alma como de uma criança perante Deus, inocente, humilde e devoto. É isso o Evangelho. Não existe uma mensagem do Evangelho secular. Não há, não é. Entende? Então por que existe às vezes uma simpatia por um cristianismo tal? É aquele cristianismo, no que diz respeito ao ambiente secular, é naquele cristianismo que diz para você assim, olha, isso aí de você ser uma alma de Deus, do Pai, do amor a Deus, isso aí é uma coisa meio demodê. O negócio é você ser democrático, é você ser solidário, é você não ser preconceituoso, né? É esse que é o ponto. E isso que Jesus ensinou, o verdadeiro Jesus histórico ensinou isso, porque mentira! Todas essas coisas, de você não ser racista, de você não ser preconceituoso, de você não ficar querendo, né, achar que você pode ter uma vida de oração enquanto tem alguém do seu lado sofrendo e você está virando a cara. É claro que isso tudo está contido dentro do Evangelho. Mas o âmago da coisa é o espírito de que esta vida deste mundo é pó e desprezível. Nós somos almas espirituais eternas e sofremos porque não temos consciência de Deus. Esse é o sentido do Evangelho. Muito bem. Estando ele a caminho, alguém correu para ele e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que deverei fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Sabeis os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes, honra o teu pai e a tua mãe. Ele disse-lhe: Mestre, todas essas coisas eu cumpri desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, amou e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos mendigos e terás um tesouro no céu. Depois segue-me. Mas ele, assumindo uma expressão carregada, com essas palavras foi embora, entristecido, pois ele tinha muitos bens. Esta é uma das passagens do Evangelho, a qual eu mais repeti em todo esse meu tempo que eu converso com os amigos na internet, desde os dias em que eu era um clérigo da Igreja Ortodoxa até os dias em que eu busquei o meu caminho espiritual como um devoto de Sri Ramakrishna. Porque essa é uma das passagens mais significativas e mais importantes de todos os Evangelhos. Vamos pensar nela com todo o carinho possível. Porque é nessa passagem do Evangelho de Marcos onde as notas mais importantes desta passagem são acentuadas. O primeiro ponto é que aquele homem se aproxima de Jesus e diz: Bom mestre, como faço para alcançar a vida eterna? E Jesus diz a ele: Por que me chamas de bom? Bom é só o Pai. Aqui é um dos pontos, né? Jesus, em outras passagens do Evangelho, vai afirmar a sua divindade. Sua divindade no sentido de que ele é o Filho de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o mensageiro de Deus, ele é o autorizado por Deus, é aquele que, nas palavras de Sri Ramakrishna, tem um mandato. Sri Ramakrishna dizia: o Avatara é como um vice-rei. Ele chega nas províncias do rei com o seu estandarte de autoridade e pode determinar o que se diz, o que se faz em nome de Deus. O Senhor Jesus é isso. Ele diz isso algumas vezes. Ele diz: eu ensino porque sei, porque eu conheço o Pai, eu e o Pai somos um. Só que aqui ele está ensinando o quê? Para aqueles que identificam qualquer personalidade nesse mundo, ensinando, ele deve saber: a grandeza desta personalidade advém de Deus. De modo que o guru é Deus. E qualquer um que tenha a autoridade real de um guru
é porque está unido com Deus e fala autorizado por Ele. Então esse ensino é muito claro. Por que digo isso? Sri Ramakrishna dizia costumeiramente a respeito dele mesmo: poxa, eu sou apenas o servidor dos servidores dos devotos, né? O que eu digo porque minha mãe me disse, não é nada meu. Eu mesmo não nada sei. O que eu sei é o que a mãe me passou. O mesmo dizia o Senhor Jesus. A mesma relação. A mesma relação de eu sou o representante. Então se você vê grandeza, veja grandeza no Pai. Humildade profunda. E uma indicação de como devemos entender o professor espiritual. O autêntico professor espiritual é um representante de Deus. Mas então acontece que Jesus diz para ele assim: meu caro, você é um erudito, você é um estudioso, você é uma pessoa de uma família, né, de fé. O que diz a lei para você? Cumpre os mandamentos da lei mosaica. Não mata, não rouba, honra seu pai e sua mãe. E você vai alcançar o que a lei diz que você alcança. Mas aquele homem diz: mas mestre, eu cumpro essas coisas desde sempre, desde cedo. Aí o que acontece? Veja, Jesus ouviu uma pergunta dele e respondeu com mentira? Respondeu com escárnio? Respondeu com sarcasmo? Respondeu com meia-verdade? O Senhor Jesus respondeu com meia-verdade? Respondam para mim. Ele respondeu com meia-verdade? Não, ele respondeu com total verdade, não é verdade? Porque Jesus não pode dizer mentiras. Então ele responde a verdade. Cumpre a lei. Mas aí aquele homem diz: mas eu já cumpro. Qual é o que o Evangelho diz que aconteceu? Jesus olhou para ele e o amou. Significa dizer o quê? Jesus entendeu que aquele homem era totalmente sincero. Ao contrário do que diz certa exegese deste evangelho, que vai dizer assim: esse homem é um representante dos ricos e dos poderosos, apenas um hipócrita que queria ter a vida eterna, mas não queria dar aos pobres. Não é nada disso. Jesus o amou. Será que Jesus se enganou? Será que Jesus era um emotivo? Será que Jesus era um tolo que caiu na lábia de um rico? Será que é isso? Não! Jesus leu o seu coração e disse: ah, então você é de uma classe diferente. Você não é mais um desses que quer seguir a lei para conseguir um paraisinho. Em outras palavras, Jesus respondeu a primeira pergunta considerando que ele era um devoto ordinário. Ordinário no sentido de comum. De comum. Coisa ordinária. Sabe, rito ordinário, rito comum. Ele era um devoto ordinário, ou seja, eu quero cumprir a lei, os preceitos, eu quero estar em dia com a regra religiosa. Jesus falou: beleza, você faz essas coisas aqui que a lei diz e você vai ter o quê? A retribuição kármica. O que é karma? Karma é ação e reação da ação. Então é lógico, se você é bom, se você é justo, se você é cumpridor, se você é piedoso, você tem respostas. Respostas que vêm com o quê? Melhores nascimentos, melhores talentos, melhores oportunidades, maiores aberturas. Por quê? Por que você acha que existe essa diversidade de vidas? Um nasce bonito, inteligente, rico, com ótimas oportunidades, o outro nasce estrupiado, pobre, doente, miserável. Por que será? Porque nós somos almas da mesma natureza, com carros, viemos para esse mundo com carros e estradas e combustível diferente. Por quê? Salpicado assim, do nada? Não. Porque tem esta lei, e Jesus está dizendo: se você cumprir a lei, você certamente vai alcançar boas retribuições. Mas aí aquele homem diz: mas eu estou querendo outra coisa. E Jesus diz: ah, tá, então você é aquele que está querendo o reino. Está querendo Deus. Aí para você é o seguinte: afasta-se dos apegos desse mundo. Dê tudo o que você tem aos pobres. Dê o resultado desta venda, das coisas que você se desfez, para os mendigos. Bem-aventurados os mendigos de espírito, ok? Para o sustento desses que já estão entregues a Deus. E aí,
você me segue. E depois dessa circunstância, você me segue. O que diz o homem? O homem fica muito triste. Ele está com o semblante abatido, porque ele sabe que ele tem muitas posses. Que posses são essas? Será que essas posses são só o dinheiro? São só casas? Ou são as posses da relação com o mundo? Que todos nós temos? Os nossos apegos. Será possível que qualquer um de nós... Eu sou uma pessoa, né? Pobre, digamos assim, né? Não sou uma pessoa rica. Será que a questão comigo é só abdicar do apartamento, abdicar de algumas camisas, abdicar do computador? Será que é isso? Ou será que os meus apegos são profundamente arraigados com tudo que significa com essa vida transitória? Será que qualquer um de nós tem facilidade de abandonar tudo o que tem e seguir o Senhor? Ou todos nós estamos presos às nossas muitas riquezas? Não importa se você ganha um salário mínimo, quantas riquezas você tem aqui, abandona tudo e me segue. Você acha que é apenas sobre o abastado que tem uma fazenda em Goiás? Não. Mas esse evangelho profundo, de chamado a uma renúncia profunda, ele é muito difícil de se transformar numa religião de massas. Uma religião de massas precisa fazer esse antagonismo do rico contra o pobre. Precisa transformar Jesus mesmo neste líder social. É assim que as massas se associam a uma igreja de massas. Porque o trabalho de Jesus era com 12, depois mais 72, com algumas mulheres, era um grupo pequeno, no meio de uma multidão de pessoas. A maioria da multidão de pessoas queria apenas as curas do corpo. Mas ele estava levando uma mensagem sobre uma completa renúncia do mundo, porque o filho da humanidade não tinha onde repousar a cabeça. Este cristianismo nunca seria a maior religião do mundo. Nunca! É apenas o cristianismo de rico contra pobre, de meu carro foi Jesus que deu, que vai crescer. E não é só o cristianismo, é qualquer religião que seja de massas. É isso. Porque esse é o jogo do Senhor. A grande massa de pessoas quer viver sobre a lei dos 10 mandamentos. Cumpre a lei e você terá respostas kármicas. Mas se você quer algo a mais, é inevitável tornar-se um mendigo. Eu não digo isso aqui pregando para vocês do alto da minha condição de mendigo. Eu digo isso pregando para mim também. Que bem-aventurados os mendigos de espírito. Não é sobre pessoas que moram na rua, é sobre pessoas que se desencantaram com o mundo. Esta mensagem é desagradável. Essa mensagem é áspera. Esta mensagem não pode ser conciliada com os nossos planos de sociedade, de império, de moral e bons costumes. Não é sobre isso. Não é sobre filhos. Não é sobre casamento. Não é sobre bem-estar normal de nossas belas construções sobre um mundo bonitinho. Não é sobre isso. É sobre reconhecer-se como alma, o seu corpo, a sua mente, personalidade fulano são prisões. E você precisa largar tudo para ir atrás do Senhor. Né? Mensagem difícil pra caramba. Como sabemos. Todos nós sabemos. Porque todos nós temos muitas riquezas. Muito bem. Então o homem foi embora. Olhando em volta, Jesus diz aos discípulos: como é difícil aos que têm dinheiro entrarem no reino de Deus. Vou comentar tudo no final. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras, mas Jesus, respondendo de novo, disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar através do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles espantaram-se ainda mais, dizendo uns aos outros: quem pode então salvar-se? Fitando neles o olhar, Jesus disse: aos humanos é impossível, mas a Deus não, pois tudo é possível a Deus. Pedro começou a dizer-lhe: eis nós,
nós que deixamos tudo e te seguimos. Veja, nenhum deles era rico, ok? Jesus disse, amém vos digo, não existe ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa da boa nova, que não receba 100 vezes mais agora no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos e campos, juntamente com perseguições, e no tempo futuro a vida eterna. Muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vamos ler isso de novo. Amém vos digo. Não existe ninguém que deixe casa, irmão, irmãs, mãe, pai e filhos, ou campos, por minha causa e por causa da boa nova, que não receba 100 vezes mais agora no tempo presente, em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, juntamente com perseguições, e no tempo futuro a vida eterna. Muitos primeiros serão últimos e últimos os primeiros. Conjunto. Jesus diz, vocês estão vendo, é muito difícil você ter apegos ao mundo e entrar no reino de Deus. É muito difícil que o objetivo da sua vida seja viajar para a Europa ou os Estados Unidos. O objetivo da sua vida seja ter um Porsche. O objetivo da sua vida seja ter, um apartamento em Nova York. O objetivo da sua vida seja ser muito rico, ter, sucesso material no mundo, reconhecimento, fama e tudo que isso adorna, e entrar no reino. Por quê? Porque o seu coração está aqui. O seu tempo está aqui. Se você conseguiu todas essas coisas, ou você roubou, ou você se dedicou muito. Ou provavelmente você só tem uma herança. Mas o caso é que o seu coração, a sua energia, a sua vontade foi toda para essas coisas. E é por isso que você as conseguiu. Em que momento você dedicou um tempinho a Deus? Na sua missa, no seu culto, no seu arate, na sua circunstância qualquer religiosa em que você destinou a sua prática. E você foi fiel e justo e correto, regular, dentro da sua tradição. E aí você diz, eu estou vivendo o resto da vida com as graças que Deus me deu. Deus te deu o mundo para você viver no mundo. Enquanto você quiser o mundo, você terá mundo. Mas se você quiser o reino de Deus, você precisa abdicar do mundo. Palavra que nenhuma religião de massa vai te dizer. Palavra que nenhuma religião de massa vai te dizer. Eles vão dizer para você o quê? Não roube, não mate, não furte, não olhe pelo buraco da fechadura a pessoa que você tem atração que você não pode ter. Não é verdade? Honra seu pai e sua mãe, né? A questão da ancestralidade e tudo mais. É um meio de construir uma sociedade ordeira. Tá tudo ok. Isso é conquistar o amor por Deus? Não. Amor por Deus é prema bhakti, é devoção pura, imaculada. Sabe do que ela é imaculada? Que ela não quer nenhuma retribuição. Nenhuma retribuição. A devoção que não quer nada em troca, apenas amar por amar, é apenas essa que vai alcançar o reino de Deus, é apenas essa que vai fazer conhecer Deus, é apenas essa e nenhuma outra. Então nenhuma moralidade religiosa, nenhuma ética, nenhum bom mocismo, nenhum envolvimento em causas sociais justas, em coisas legítimas e corretas nesse mundo vai fazer conhecer Deus. Nenhuma, é apenas a completa entrega a Deus. Então disse Pedro, preocupado, falou assim, caramba, se este rico, se esse erudito, se esse sujeito que o próprio Senhor olhou para ele e sentiu amor por ele, viu sinceridade, não consegue, o que será de nós que largamos tudo? Somos uns perrapados, somos uns pescadores, não temos nada, é verdade que não largamos grandes riquezas, mas nós estamos aqui, disse Jesus para eles, para Pedro e para os outros, aquele que de fato abandonou todas as riquezas do mundo. Nesta vida ele já vai ganhar muitos companheiros. Ele largou esposa, esposo, filhos, pai e mãe, largou a família do sangue. Ele vai ganhar parentes espirituais, mas vai ganhar também junto com esses o quê? Perseguições. Porque o mundo odeia quem
o odeia. Não tem problema em admitir que isso é lógico, né? Se você diz para as pessoas, esse mundo é pó, nós somos almas espirituais eternas, as pessoas olham para você com desprezo. As pessoas primeiro se sentem ofendidas. Elas acham que você está dizendo que elas são tolas e loucas. Elas acham que você é um inimigo do progresso. Não é verdade? Que a religião é essa loucura aí de dizer que nós não somos esse corpo, esta personalidade fulano. Que nós não somos brasileiros, argentinos, austríacos, argelianos, noruegueses, comunistas, socialistas, progressistas, liberais, brancos, negros, ameríndios, homossexuais, bissexuais, heterossexuais, vegetarianos. Não é? Essas coisas todas. Então as pessoas são agarradas a isso e desprezam. Então nisso vem perseguições. Perseguições de muitos tipos. Há as perseguições evidentes, né? Realizadas, né, por leis e governos e totalitarismos e tudo mais. E há as perseguições sociais também. Você se tornar um pária porque você acredita que você é uma alma e que Deus existe. O sentido dessa vida é isso. Aquele que se torna louco neste mundo. Não é? A sanidade do materialismo. É o contrário da fé. Então Jesus diz o que para Pedro? Aqueles que verdadeiramente abdicaram desse mundo, pode ter certeza, que eles vão ter um companheirismo espiritual e vão ter dores. Vão ter dores. Né? É outra mentira, né? Você vai se entregar completamente a Deus e você vai ser protegido das atrocidades. Não, as atrocidades você está chamando elas, você está reclamando elas, porque você odeia esta configuração aqui, você ama Deus e sabe que você é parte dele. Então você comprou o pacote do martírio. Ok? Que é o que? Abrir mão do gozo e do deleite da dualidade do mundo. Novamente, né? É proibitivo falar isso se você quer ganhar adeptos. Não tem como. Muito bem. E aí ele diz para Pedro, realmente, para o homem não é possível, mas para Deus tudo é possível. O que significa dizer? Que sem a graça de Deus nós não alcançamos esse ardor. Para o homem, pura e simplesmente, ele não consegue, pela sua boa vontade, intelectualidade, dizer Mahavakyas do Advaita Vedanta, essas besteiras de você ficar falando eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, puf, descobri, eu sou aquilo, agora eu sou Brahman, acabou. Essas besteiradas. Não é isso. Mas também não são os ritos. Não são as trocas, os acordos patéticos de trocas quando você está dialogando com aquele que tem tudo. Você não tem que trocar. Você não tem que trocar. Por que é importante para Deus que você cumpra os seus preceitos? Não. Os preceitos é para a lei do mundo. Para você alcançar Deus, você tem que abdicar de tudo aquilo que não é Ele. Que é o quê? A sua energia ilusória, a sua maia. Que Ele criou para que você conquiste amor por Ele. Ou permaneça no parque de diversões que Ele criou. Poxa, Marcelo, mas parque de diversões? Tanto sofrimento, tanta doença, tanta desgraça, tanta morte. Mas junto com isso tem o desejo de ter riqueza, de ter sexo, de ter alegrias, de ter conquistas, né? Essas coisas todas. Então, nós estamos aqui agarrados ao sofrimento porque amamos o avesso do sofrimento. Então, a graça de Deus, disse-lhe Ramakrishna, se você tem por Deus, reúne por Deus aqueles 3 apegos, o apego da mãe pelo filho bebê recém-nascido, que ela quer no seu braço. O apego do avarento pelas coisas do mundo, pelas posses. O apego da mulher casta pelo seu amado. Reunidos esses 3 apegos, por Deus, cedo ou tarde, você o conhece. Então, quando nós temos esse apego, Deus desce sobre nós a graça da sua visão. Então, não depende exclusivamente de nós, depende da graça de Deus. Para Deus é possível que a gente purifique o nosso coração. Para Deus. Muito bem. Iam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus seguia à frente deles. Estavam espantados, e os que seguiam estavam com medo. Tomando de novo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que estavam prestes a acontecer-lhe. Disse, eis que estamos a subir até Jerusalém,
E o Filho da Humanidade, ele mesmo, será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos pagãos. E irão troçar dele, cuspir-lhe em cima, flagelá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ressuscitará. Novamente, pela terceira vez, Jesus fala para eles: vai acontecer isso aqui, entendam, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser entregue aos romanos, eles vão me barbarizar e eu serei morto. Mas vai acontecer, meus queridos, que no terceiro dia eu ressuscitarei. O que acontece com os discípulos? Eles não entendem nada disso. E quando Jesus é preso, eles se desesperam. E quando Jesus é morto, eles caem em completo desespero absoluto. Eles querem abandonar tudo e negar completa ligação com Jesus. E quando Jesus ressuscita, eles não acreditam de cara, mostrando que eles ouviram essas palavras e não pescaram nada. Por que existe isso no Evangelho? Para entender também o nosso estado de letargia espiritual, pois estamos nesta era de Kali, onde nós somos estúpidos, incapazes de entender as coisas. Entende? Muito bem. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. Veja que esse João aqui não pode ser o João, evangelista João, o discípulo amado. Não pode ser. Tiago e João são os irmãos filhos de Zebedeu que subiram com o Senhor até o monte. Mas você vai perceber que eles não são da mesma linha daquele que escreveu o maravilhoso Evangelho de João. Aquele João, o discípulo amado, é que recebe a mãe do Senhor e cuida dela porque ele era um membro do Sinédrio. Ele não seria perseguido, por isso ele recebeu a mãe do Senhor. E por isso ele estava lá na crucificação, ao contrário de Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam escondidos debaixo de qualquer lugar para não serem encontrados, porque tinham medo do mesmo destino. Muito bem. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: veja, Jesus acabou de falar, eu vou ser crucificado, morto, barbarizado, mas vou ressuscitar. Esses dois se aproximaram de Jesus para falar o quê? Mestre, queremos que nos faça o que lhes pedirmos. Ele disse-lhes: o que quereis que vos faça? Eles disseram-lhe: concede-nos a um à tua direita e a outro à tua esquerda. Nós sentemos quando estiveres na tua glória. Eles acabaram de ouvir sobre a paixão do Senhor. Eles se aproximam deles e acham uma boa oportunidade de falar assim: você pode nos dar lugares ao seu lado no seu trono quando você alcançar a sua glória? Será que eles entenderam que glória é a do Senhor? Será? Será? Jesus disse-lhes: não sabeis o que pedis. Conseguis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados no batismo em que eu sou batizado? Eles disseram: conseguimos. Claramente não entendendo rigorosamente nada do que Jesus estava dizendo. Conseguimos sim, pode deixar, conseguimos. Jesus disse-lhes: o cálice que eu bebo, bebereis. E no batismo em que eu sou batizado, sereis batizados. Porém, o sentar à minha direita ou à minha esquerda não me compete dar, mas é daqueles para quem isso foi reservado. Significando o quê? Jesus disse para eles: vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês querem participar mesmo da minha glória? Queremos? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado do batismo que eu vou ser batizado? Podemos! E Jesus estava dizendo: vocês vão ser. Vocês vão ser batizados do batismo que eu vou ser batizado. E vocês vão beber do cálice que eu beberei. O que significa isso? O martírio e a morte, pois todos eles foram barbaramente assassinados. Todos. E foram barbaramente assassinados quando estavam tomados de grande coragem e amor pelo Senhor. Quando eles estavam se escondendo, não. Mas depois que eles viram o Senhor ressuscitado, eles ganharam um amor profundo e entregaram completamente suas vidas, dando tudo o que tinha aos pobres e sendo martirizados. E nisso eles beberam o cálice do Senhor
e receberam o seu batismo. Este é o seu batismo, este é o seu cálice. Sabe, o cálice da comunhão é o cálice da comunhão com o seu martírio. Você aceita o martírio do Cristo ou você acha que o martírio do Cristo é a realização da missa? Porque, veja, tem coisa muito diferente, né? Aqui, eles, Tiago e João, acreditavam que era algo como participar do sacrifício da missa. E Jesus dizendo, não, não é isso não. Vocês vão receber o batismo que eu recebi, o cálice que eu bebi, vocês vão beber também. Que é a morte e a perseguição, o escárnio. Ok? Mas aí depois diz, entretanto, ainda que vocês vão mesmo receber o batismo que eu recebi e vão beber o cálice que eu bebi, eu não posso dar a vocês essa garantia de sentar ao meu lado, porque isso aí é para quem está destinado. E aqui voltamos a Sri Ramakrishna Paramahansa. Existem 4 tipos de almas. As eternamente atadas, as atadas que não conseguem se desatar, as atadas que, sendo atadas, conseguem se desatar pela graça de Deus, e as que nunca foram atadas. 4 tipos de almas. Tudo está determinado, tudo está estabelecido. Nós temos nossos lugares. E isto é a vontade do Senhor. Muito bem. Os outros 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se com Tiago e João. E chamando Jesus, disse-lhes, sabei, os que são considerados príncipes dos pagãos são prepotentes com eles, e que também os grandes deles abusam de seu poder. Não é assim convosco? Mas quem quiser ser grande entre vós, será vosso criado. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o escravo de todos. Pois também o Filho da Humanidade não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. E não de todos. De muitos. É de muitos, ok? Porque existem 4 tipos de almas. As eternamente atadas, as que são atadas e não conseguem se desatar. Aí tem as outras. As que conseguem e as que nunca foram atadas. Então é de muitos das que são atadas e conseguem se libertar. Existem as outras que não conseguem. Não é para todos. Não é independentemente do que você faça. Não é isso. O Filho da Humanidade veio para servir em sacrifício desses. Mas aí ele diz, os discípulos estão pau da vida com Tiago e João, porque Tiago e João fizeram esse papelão patético, né? De pedir para serem colocados ali como príncipes ao lado de Jesus. Não que eles também não fossem tão mais profundos do que isso. E Jesus diz a eles, não fique com essas alevosias entre vocês. Não fique com esses ódios. Não fique com essas prepotências. Lá com os outros, que não são vocês, os pagãos, os romanos, aqui são os romanos, evidentemente os romanos. Eles são assim, autoritários, prepotentes, estabelecidos numa hierarquia. Vocês não. Vocês não. Vocês serão bons, compassivos, amáveis, servidores uns dos outros. Entendendo que a autoridade é para servir. Eu estive, por exemplo, membro de uma igreja durante muito tempo, né, diácono na igreja ortodoxa. Quantas vezes eu pude perceber a completa inexistência dessa compreensão. Dos bispos, presbíteros, diáconos, como uma ordenança, quase como de uma empresa multinacional. Onde o crachá valia muito, até mesmo para humilhar as pessoas. E vocês acham que isso na época para mim não era uma contradição com o evangelho? Claro que era. E claro que isso me fez refletir. É claro que isso me fez refletir e falar assim, caramba, não se parece. Não se parece. Não estamos ouvindo. Isso é a realidade da estrutura da religião formal. Porque se fosse seguir isso, não haveria instituição. Certa vez, Sri Ramakrishna tinha um amigo chamado Keshab Chandra Sen. Ele era um intelectual e era um reformulador social. Ele criou, junto com outros, uma associação chamada Brahmo Samaj,
que era voltado para o progresso da Índia, essas coisas todas. Sri Ramakrishna dizia para ele muitas coisas a respeito da inutilidade dessas coisas. E dizia, o importante mesmo é amar a Deus. E aos poucos, Keshav foi se afeiçoando a Sri Ramakrishna e se tornou muito próximo dele. Mas chegava um limite que Sri Ramakrishna não tinha como ensiná-lo mais. E Sri Ramakrishna disse para ele, se você quiser que eu te ensine tudo, eu te falo, mas corre-se o grande risco de você acabar com a sua instituição. E Keshav não quis ouvir tanto. Porque é assim, né? Então, o que Jesus está dizendo? Não repitam as fórmulas daqueles que não acreditam em nada. Não é para vocês terem tronos em lugar nenhum. É para vocês servirem ao seu Senhor com um profundo desprendimento. Não é? Muito bem. E chegam a Jericó. Estando ele a sair de Jericó com os seus discípulos e com grande multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, o mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. E tendo ouvido dizer que se tratava de Jesus, o Nazareno, começou a gritar e a dizer, Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem, levanta-te, ele está te chamando. E ele, atirando-se fora a capa e dando um salto, veio encontrar com Jesus. E respondendo-lhe, Jesus disse, que queres que te faça? O cego disse-lhe, Mestre, que eu veja. E Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. A fé daquele homem o salvou, porque ele tinha uma mazela, mas ele tinha profunda fé no filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou, o que o seu clamor por misericórdia pede? E o homem disse, que eu possa ver. E como ele tinha tudo, porque ele tinha fé, ele recebeu aquilo que ele pediu. Que foi ter a visão física restaurada. Não é? Sri Ramakrishna disse que o Avatara tem o poder de romper com o próprio karma. Ele é como um galho gigante passando por um rio caudaloso que até elefantes carrega, enquanto nós, simples seres, somos como gravetos e que até joaninhas, ao pousar em cima, afundam. Então este é o poder do Senhor. Mas todo o caso é, aqueles que tinham fé já tinham o seu milagre. Esse é um ponto também fundamental do ensino do Evangelho. Aqueles que querem ensinar o Evangelho do Jesus operário precisam enfiar isso aqui numa gaveta da fantasia. Mas o verdadeiro Evangelho está falando de que aquele que tem profunda fé, uma fé infantil, tem conexão com Deus, o conhecem e recebem dele o que pedem. E o que devemos pedir? Amor por Deus. É isso, meus amigos. Terminados o capítulo 10º deste Evangelho de Marcos. Eu espero que para vocês seja intensa a experiência de mergulhar no dito do Senhor. Que cada uma dessas palavras do Evangelho possa significar uma meditação profunda. E que mova o coração de cada um de vocês para um comprometimento maior com a ideia de que somos chispas, anchas, partes do Senhor. E só seremos felizes quando tivermos um amor louco por Ele. Tá bom? Então é isso. E até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.